Há cerca de um ano, Gianni Infantino subiu ao palco em Miami, olhou diretamente para a câmera e disse algo que não envelheceu particularmente bem. Disse que a Copa do Mundo iria virar o país de cabeça para baixo, e depois voltar a levantá-lo, e depois baixá-lo novamente. Essa expressão, virar o país de cabeça para baixo, pretendia descrever algo próximo de um despertar nacional. Cidades transformadas por cor e ruído, estádios transbordando de crentes de primeira viagem. Milhões de americanos a descobrir o que o resto do planeta sabe há gerações, que este desporto, este jogo, tem um domínio sobre as pessoas que quase nada mais consegue replicar. E parte do que Infantino descreveu é real. Existem zonas de fãs lotadas. Há uma verdadeira eletricidade nas cidades anfitriãs, onde o futebol finalmente, indiscutivelmente, chegou. O próprio futebol tem sido, como o futebol a este nível quase sempre é, genuinamente cativante, bonito, em momentos, tenso de forma que nenhum outro desporto consegue exatamente reproduzir, real, mas virar o país de cabeça para baixo. Pouco antes de o torneio começar, a empresa de análise de redes sociais Quid publicou uma avaliação abrangente do panorama de sentimentos dos fãs em torno da FIFA 2026. A sua conclusão foi precisa, e vale a pena prestar-lhe atenção. O panorama emocional que rodeia este torneio, relataram, é incomumente equilibrado. Palavras positivas: orgulhoso, pronto, entusiasmado, equipa favorita, aparecem proeminentemente nos dados, e também as negativas: fraude, preocupação, medo, apreensão, pior Copa do Mundo, escândalo geopolítico. Incomumente equilibrado. Essa não é a descrição de um país arrebatado pela febre do futebol. É a descrição de um torneio que gerou simultaneamente entusiasmo genuíno e ressentimento genuíno, em medida aproximadamente igual, entre o mesmo público. E esse equilíbrio, a coexistência de alegria real e raiva real, é a verdadeira história desta Copa do Mundo, agora que está em curso. Comecemos pela alegria, porque é real e merece o seu devido lugar nesta história. A cerimônia de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, foi tudo o que se esperava. Shakira a atuar perante 83 mil pessoas. O Azteca, o recinto de futebol mais lendário das Américas, vestiu-se para a sua terceira cerimônia de abertura de Copa do Mundo. O barulho, a cor, a lenta, inegável realização pelos milhões que assistem nas telas ao redor do mundo de que o torneio, rodeado de controvérsia durante meses, estava agora simplesmente, poderosamente, aqui, presente, acontecendo. O primeiro jogo do México contra a África do Sul carregou peso emocional extra por causa da história. Em 2010, esse mesmo confronto abriu a primeira Copa do Mundo realizada em solo africano. Agora abriu a primeira Copa do Mundo da América do Norte em 32 anos, num relvado que já recebeu Pelé, Maradona e todas as gerações de grandeza do futebol mexicano desde 1966. O ambiente dentro desse estádio foi extraordinário, e a resposta dos fãs nas cidades anfitriãs tem sido mais positiva do que algumas projeções de ocupação hoteleira sugeriam. O Festival de Fãs de Los Angeles, que abriu no dia 12 de junho no Exposition Park, atraiu multidões significativas no seu fim de semana inaugural. O Festival de Fãs da FIFA tornou-se, segundo o comitê organizador, o coração da experiência do torneio em Los Angeles. E os números iniciais de comparecimento sugerem que isso não é apenas linguagem promocional oficial. No relvado, o futebol tem gerado verdadeiros pontos de discussão. O desempenho do Japão, vigiado cuidadosamente por quem se lembra do Qatar 2022, quando eliminaram a Alemanha e a Espanha, tem sido exatamente tão competitivo quanto os receosos temiam. Os resultados da fase de grupos inicial trouxeram surpresas que nenhuma predição pré-torneio conseguiu capturar. E os jogadores, aqueles que carregaram anos de preparação para este torneio, que ultrapassaram temores de lesões, incertezas nas seleções e dramas de escolha, estão a jogar com uma intensidade que corresponde à escala da ocasião. Tudo isso é verdade, e merece ser dito claramente, sem qualificações, mas aqui está o que também é verdade, e o que esses números de sentimento da Quid estão realmente a medir. Antes de a bola ser chutada, antes de o apito soar, a FIFA lançou a canção oficial da Copa do Mundo, não o hino de Shakira que será lembrado da cerimônia de abertura.
A primeira faixa ligada ao lançamento da FIFA 2026 foi uma música de Jelly Roll chamada Lighter. Foi descrita como um afastamento deliberado dos sons popê globais para um estilo mais influenciado pela música country, uma escolha enquadrada como reflexo do anfitrião americano do torneio. Esse afastamento, nas palavras dos fãs de futebol em todas as principais plataformas sociais, não foi bem recebido. A reação foi direta. Os fãs começaram a comparar Lighter aos hinos de Copas anteriores, Waka Waka, La Copa de la Vida, Waving Flag, e a considerá-la deficiente, não apenas estilisticamente, mas conceitualmente. A questão central repetida nos comentários da internet foi direta. Como é que uma faixa de música country se encaixa num evento global de futebol assistido por pessoas em 190 países, a grande maioria dos quais nunca encontrou esse gênero como parte da sua experiência cultural? É uma coisa pequena, uma música. Isolada, mal se registraria na história maior de uma Copa do Mundo. Mas não existe isoladamente. Coexiste com o anúncio do espetáculo de meio tempo da final, Madonna, Shakira e BTS, produzidos por Chris Martin do Coldplay, e com as pausas para hidratação introduzidas durante os jogos que, pelo menos em parte, funcionam como janelas comerciais. Coexiste ainda com a polêmica proibição de garrafas de água que teve de ser revertida publicamente sob pressão de jogadores e treinadores, e com a proibição da vuvuzela que eliminou o instrumento que definiu o som da África do Sul 2010 dos campos da Copa do Mundo. Cada uma dessas decisões, tomada isoladamente, tem uma justificação defensável. Tomadas coletivamente, contam uma história coerente e inconfundível sobre a direção que este torneio está a tomar. A direção de um produto de entretenimento americano, mais do que de um evento global de futebol. Agora, eis o que os dados da Quid realmente capturam. Os fãs de futebol não estão a ignorar este torneio por causa disso. Eles o estão a assistir. Os números de audiência são fortes. O volume de discussões disparou significativamente em maio e no início de junho, com vários picos maiores ligados a confrontos-chave e anúncios. 46% do conteúdo nas redes sociais gerado em torno do torneio é baseado em imagens. 28% são vídeos. Os fãs interagem com clipes de destaques, lançamentos de merchandising, pré-visualizações de recintos e conteúdo gerado pelos próprios fãs numa escala que nenhuma Copa do Mundo anterior igualou. A pesquisa da Statista constatou que, entre os americanos que têm conhecimento do torneio, 39% dizem que os patrocinadores oficiais estão nas suas boas graças, uma aprovação razoável para um país onde o futebol não é o desporto dominante. Mas a mesma pesquisa revelou que 44% dos americanos não confiam na FIFA para gerir transparência e justiça neste torneio. Quase metade. Não a franja desinteressada. Não pessoas que se desligaram. Pessoas que sabem da Copa do Mundo, que a seguem ativamente e, simultaneamente, não confiam na organização que a gere. Essa combinação, assistir mas não confiar, estar envolvido mas ser crítico, é a nova norma para qualquer grande torneio da FIFA. E a edição 2026 produziu-a numa escala e intensidade que nenhuma Copa do Mundo anterior conseguiu realmente igualar. Para compreender como a FIFA chegou a este ponto, há que retroceder mais longe do que este torneio. Há que voltar a 2015, quando a organização foi exposta num escândalo de corrupção de proporções verdadeiramente impressionantes. Agentes federais a percorrer um hotel em Zurique ao amanhecer. Funcionários presos nos seus quartos. Anos de subornos acumulados. Sobre direitos televisivos, sobre votos de candidatura a torneios, sobre acordos comerciais entrelaçados em todas as camadas da administração global do desporto. A acusação do Departamento de Justiça nomeou dezenas de indivíduos e descreveu um sistema onde a corrupção não era uma anomalia, era o modelo operativo. Sepp Blatter, presidente da FIFA durante 17 anos, foi suspenso da organização que tinha transformado num império financeiro. O seu adjunto, Michel Platini, foi banido ao seu lado. Dezenas de dirigentes de várias confederações enfrentaram acusações criminais. O montante total de subornos identificado nos processos federais norte-americanos chegou a centenas de milhões de dólares. E o dano à credibilidade do órgão dirigente do futebol mundial foi, naquele momento, quase total. Gianni Infantino chegou como o candidato à reforma.
Um administrador suíço-italiano que tinha dirigido a burocracia da UEFA com eficiência e relativa anonimidade, Infantino posicionou-se explicitamente como o homem que limparia a FIFA. Foi eleito presidente em fevereiro de 2016, numa eleição extraordinária convocada após a suspensão de Blatter. A sua mensagem era transparência, responsabilidade, uma nova FIFA. E nos primeiros anos, parte dessa retórica foi sustentada por mudanças estruturais, novos quadros de ética, novos requisitos de divulgação, novos processos de avaliação de candidaturas. Mas, uma década depois, o quadro é consideravelmente mais complexo. A era do antigo presidente da FIFA, João Havelange, representava um tipo de corrupção. A era Blatter representava outro. E os críticos da era Infantino, e são muitos, incluindo outros antigos dirigentes da FIFA, argumentam que o que mudou não foi a concentração de poder, mas apenas a sua localização. Em fevereiro de 2026, a neutralidade política de Infantino foi posta em causa formal quando concedeu a Donald Trump o Prêmio da Paz da FIFA. Foi apresentada uma queixa ética formal, alegando repetidas violações do dever de neutralidade da FIFA. A queixa não resultou em sanções, mas resultou em algo possivelmente mais revelador: um debate público sobre se a infraestrutura de aplicação da ética da FIFA é capaz de responsabilizar o próprio presidente da FIFA. O antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, que continua legalmente enredado com a organização apesar de ter quase 88 anos, concedeu uma entrevista ao Político no início de 2026. A sua avaliação do estado atual da organização foi inequívoca. A FIFA, disse ele, é uma ditadura. O Conselho da FIFA, com quase 40 membros, não tem nada a dizer. Essa é uma afirmação notável de um homem cuja própria presidência foi marcada por controlo autoritário. É o tipo de declaração que, em circunstâncias diferentes, geraria ampla cobertura e uma resposta institucional séria. Nas circunstâncias atuais, foi notada, debatida brevemente e absorvida no ruído de fundo contínuo da controvérsia da governação da FIFA. O pano de fundo a tudo isto é um torneio que já carregava mais peso geopolítico do que qualquer Copa do Mundo recente. Co-organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, 3 países cujas relações foram significativamente desestabilizadas pela política comercial nos meses que antecederam o torneio. A FIFA 2026 chegou a um contexto diplomático que nem o material promocional mais cuidadosamente redigido conseguiu encobrir totalmente. A questão dos vistos por si só produziu consequências reais documentadas. Fãs de vários países encontraram-se incapazes de obter vistos para entrar nos Estados Unidos a tempo de assistir aos jogos. Alguns adeptos de seleções nacionais viajaram para a Cidade do México, onde as restrições de visto eram menos rigorosas, e assistiram às suas equipas competirem em ecrãs nos estádios dos quais foram formalmente excluídos. Isso não é uma abstração. É a experiência de pessoas reais que pouparam dinheiro, fizeram planos, reservaram viagens e encontraram uma parede burocrática que não tinham como escalar. E essas pessoas e as comunidades que representam fazem parte do público desta Copa do Mundo, quer a linguagem de marketing da FIFA pretenda incluí-las ou não. Existe também algo a acontecer sob a superfície da experiência dos fãs que merece atenção direta, algo que não aparece nos números de audiência nem nas estatísticas de comparecimento aos festivais de fãs. As autoridades de saúde confirmaram no início de junho que a vigilância de águas residuais, o rastreio de marcadores de doença nos sistemas de esgoto dos estádios, está a ser ativamente implementada nos recintos da Copa do Mundo para detectar sinais precoces de surtos infecciosos entre a população de fãs. Não como medida reativa após uma doença confirmada, mas como um sistema preventivo e precavido aplicado simultaneamente em múltiplas cidades anfitriãs. Uma equipa de saúde pública baseada em Washington, D.C., ancorada pelo Centro de Ciência e Segurança da Saúde Global da Universidade Georgetown, está a conduzir a operação sob a direção da epidemiologista Rebecca Katz. O sistema monitoriza uma variedade de patógenos, incluindo vírus respiratórios, norovírus e outros marcadores biológicos que indicariam a presença de enfermidades a espalhar-se numa população concentrada. A tecnologia utiliza sequenciação de DNA e RNA
para identificar material genético microbiano sem necessidade de cultura laboratorial tradicional, o que permite detectar sinais mais rapidamente e de uma gama mais ampla de fontes do que a vigilância convencional de doenças. A equipa recebe dados de águas residuais de pontos de recolha nos Estados Unidos e no Canadá, cruzando-os com registros de saúde eletrônicos anônimos e monitorizando redes sociais de fonte aberta para indicadores iniciais de aglomerados de transmissão. Relatórios diários de situação são preparados e distribuídos a gestores de emergência hospitalar e a autoridades de saúde a nível local, estadual, federal e internacional, bem como diretamente à própria FIFA. O contexto aqui é importante. Esta Copa do Mundo chega imediatamente após um surto de ebola na República Democrática do Congo que levou a uma ordem de restrição de viagens do CDC. Chega meses após um surto de H1N1 num cruzeiro que suscitou novas questões sobre a preparação sanitária em eventos de massas. E chega num ambiente de saúde pública permanentemente moldado pela experiência da pandemia de Covid. Um ambiente em que a infraestrutura para vigilância sanitária em grande escala em eventos importantes foi normalizada de forma que, há 10 anos, pareceria extraordinária. O Programa de Vigilância de Águas Residuais é uma medida sensata, é proporcional. As pessoas que o conduzem são profissionais sérios que tentam proteger milhões de fãs e as comunidades que os acolhem, mas a sua presença também lembra algo que vale a pena refletir. A Copa do Mundo de 2026 é o primeiro grande evento desportivo global a chegar totalmente inserido num mundo de monitorização sanitária massiva permanente. Os fãs que entram nos estádios de Los Angeles, Houston, Toronto e Kansas City são, sem necessariamente o saber, participantes num sistema de recolha de dados de saúde pública que continuará a gerar informação muito depois de o apito final soar em 19 de julho. Nada disso é sinistro, tudo é razoável, mas difere de qualquer Copa do Mundo anterior, e essa diferença faz parte da textura do que este torneio realmente é, distinto do que as conferências de imprensa e os vídeos promocionais o descreviam como sendo. Aqui é onde tudo isto tem de chegar honestamente. Os milhões de fãs que não estão totalmente arrebatados pelo momento não são um monólito, não estão todos a boicotar, não estão todos zangados. Muitos assistem de casa porque os bilhetes eram simplesmente demasiado caros. E isso não é uma declaração política, é uma realidade financeira. Os preços dos bilhetes para este torneio têm sido alvo de críticas sustentadas por grupos de adeptos em toda a Europa, América Latina e África, que descrevem uma estrutura de preços construída em torno da hospitalidade corporativa e de compradores premium, em vez dos fãs que acompanham estas seleções nacionais há décadas através de campanhas de qualificação, amistosos e torneios que ninguém mais assistia. Muitos mais fãs seguem o torneio nos seus telemóveis porque não têm acesso legal a um acordo de transmissão. A situação dos direitos de transmissão na Índia, ainda não resolvida nos últimos dias antes da abertura do torneio, deixou centenas de milhões de pessoas numa das maiores populações de seguidores de futebol do mundo a navegar por fluxos não oficiais e destaques atrasados. Isto não é um problema marginal, é uma falha estrutural da gestão global de direitos mediáticos que a FIFA, a organização de futebol mais rica da história, não resolveu. E alguns dos que assistem a este torneio são adeptos da Ucrânia, Senegal, Haiti e Irão, fãs a ver nas telas em países que não podem deixar, ou em comunidades da diáspora espalhadas por cidades onde aglomerações públicas eram complicadas, onde a sua relação com a seleção nacional existe no meio de algo muito maior e muito mais pesado do que o futebol. Esses fãs sentem algo genuinamente complicado ao torcer pelos seus países num torneio organizado por um país que alguns deles não puderam entrar, organizado por um órgão dirigente cuja relação com o poder e o dinheiro nunca se recuperou totalmente dos escândalos de 2015 e que, provavelmente, nunca deveria ter existido. Essa experiência, a alegria e o sofrimento, a excitação e a exclusão, o assistir e o não confiar, não é uma narrativa que o aparato promocional da FIFA pretende conter ou reconhecer, mas é a experiência de milhões de pessoas reais. E essas pessoas são o verdadeiro público desta Copa do Mundo. O torneio está em andamento. O futebol é bom, o ambiente dentro dos estádios cheios é tudo o que se espera de uma Copa do Mundo, barulhento, colorido,
e ocasionalmente transcendente na forma como só o futebol, a esta escala, pode ser. E, em algum lugar da cidade do México, em Lagos, em Kiev e em 100 outros locais, há fãs que não podem estar nos estádios, que assistem nas telas, sentindo algo complicado, real e inteiramente humano acerca de um desporto que amam, hospedado num mundo pelo qual têm sentimentos complicados. Tudo isso é verdade ao mesmo tempo, incomumente equilibrado. Foi isso que a Quid disse. Eles estavam certos.